Feliz sábado. Deus te abençoe onde quer que você esteja. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus seja contigo. Amém? Ó queridos, hoje é sábado, é o dia do Senhor. Dia de descansarmos nele. Como está a tua vida? Como está o teu coração? Será que eu falo para alguém? Tenho certeza que muitos que nos estão assistindo nesse momento estão com o coração muito apertado. Talvez angústia, medo, problemas financeiros, problemas no casamento, familiar doente, um filho nas drogas, enfim. É verdade que a gente vive num mundo mau, um mundo muito triste, e a gente clama, ó Senhor, vem logo nos buscar. Amém? Eu tenho a alegria de dizer para você, especialmente que é membro da Igreja Central de Curitiba, que no domingo, dia 14 de fevereiro, agora, não amanhã, o domingo seguinte, nós vamos abrir as portas da igreja para o culto presencial. Amém? E eu tenho uma boa notícia, melhor ainda do que esta, que nós estávamos tão tristes, né, assim, que de algumas questões relacionadas à resolução do Estado com relação aos cultos presenciais nas igrejas. E uma delas é que os idosos, dizia a resolução 1434 do ano passado, os idosos, a partir, aqueles que têm acima de 60 anos, devem ficar em casa, não poderiam vir aos cultos. Mas ontem saiu uma nova resolução, em que o Estado então diz, recomendamos que aqueles que têm acima de 60 anos fiquem em casa. Ou seja, a recomendação é que você fique em casa. No entanto, alguns não veem a hora, precisam estar na igreja. Se você puder ficar em casa, melhor. Mas se você quiser estar aqui, lembre-se que a gente vai estar com distanciamento, com cuidado. E eu quero pedir para você, por favor, você que é a sua família, quando vocês vierem à igreja, as diaconisas vão orientar direitinho onde se assentar. Se é família, vai poder sentar juntinho. Se não é família, sozinho, vão sentar. E eu quero pedir encarecidamente, assim, para você, como pastor da igreja, que você respeite as orientações das diaconisas, porque elas vão estar orientando para o seu bem, para o seu cuidado. Especialmente agora que os idosos que quiserem vir, podem vir à igreja, a despeito de a Secretaria de Saúde Estadual recomendar que você fique na sua casa. Então vai ser importante você seguir todas essas orientações. Segunda orientação muito importante com relação ao retorno aos cultos, é que a lei determina que você esteja usando a máscara, ok? E não pode ser somente aquela máscara, eu não sei como é que chama ali, aquele acrílico que cobre assim o rosto somente, sabe o que eu estou falando, né? Ou aquela máscara pequenininha que tem assim de acrílicozinho também, não. Tem que ser a máscara, pelo menos a máscara de tecido, ok? Então, se você vier à igreja para os cultos, eu peço, por favor, uma determinação, é uma lei que você deve vir usando máscara. E dentro da igreja não pode tirar a máscara. Tem que ficar com a máscara durante todo o programa, durante todo o culto. Combinado assim? Então nós vamos chegar, vamos nos assentar conforme as diaconisas orientarem. Vai ter álcool em gel espalhado pela igreja. Na hora de sair, a saída será ordenada para que não haja acúmulo de pessoas. E assim você vai poder estar vindo adorar com todos os cuidados, respeitando a lei. E se em algum momento alguém for chamar ali a sua atenção para um ponto ou outro, cuidado com a máscara ao se assentar, não fique chateado por isso, para o bem de todos os que aqui estarão. E também uma questão legal, e a igreja pode incorrer aí em sanções, do governo, tanto municipal quanto estadual, se nós não seguirmos direitinho as regras, tá bom? Deus te abençoe. Nós temos aqui, os espaços são limitados, teremos aí aproximadamente 650 pessoas que poderão estar nos cultos.
E nós oramos a Deus para que tudo ocorra bem e agora também com o tempo as coisas possam estar melhorando. Tá bem? Queridos, que Deus te abençoe. Nós vamos então para o tema de estudo de hoje. Nós estamos em uma série, a série O Deus do Antigo Testamento, e o título do nosso estudo de hoje é Um Deus Insensível. Um Deus insensível. Seria o nosso Deus, o Deus do Antigo Testamento, um Deus insensível, como muitos dizem, como muitos pregam? Veja, nós já estudamos no tema anterior. A propósito, se você não estudou ainda, não teve a oportunidade de acompanhar os outros temas da série, neste mesmo canal que você está agora, IASE Central de Curitiba, ok? No YouTube, você pode acompanhar os temas anteriores. Já estudamos ali sobre um Deus silente, o Deus de Jó, um Deus irrepreensível, o Deus de Noé, um Deus destruidor. Enfim, acompanhe os temas da série e seja abençoado você pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje, um Deus insensível. Esse é o tema que nós vamos estudar e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Moisés. Já ouviu falar no Evangelho segundo Moisés? O Evangelho segundo Moisés é porque nós não temos na Bíblia somente 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Não. Nós temos o Evangelho segundo Moisés, segundo Jeremias, segundo Isaías, segundo Daniel, porque todos os livros e cartas bíblicas são boas novas de salvação. Amém? E os 5 primeiros livros da Bíblia são o Evangelho segundo Moisés, de acordo com os escritos de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Abra sua Bíblia comigo nesse momento. Nós vamos abrir ali a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 39. Capítulo 39. Deixa eu dizer para você, eu estou assim, bastante expectante de ter a igreja novamente presente e poder pregar para os irmãos aqui na igreja, olhar nos seus olhos. Hoje eu prego aqui e fico imaginando você lá do outro lado, meus irmãos queridos, e eu quero muito que Deus esteja nos abençoando e nos protegendo ao abrirmos as portas da igreja. Gênesis capítulo 39. Ore comigo nesse momento. Querido Deus e Pai eterno, nós abrimos, Senhor, agora a Tua palavra. E eu te peço, Senhor Deus, humildemente em nome de Jesus, Pai. Tu me conheces, Senhor. Tu conheces, Pai, a todos os que estão assistindo a esta mensagem nesta hora. E queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe no estudo da Tua palavra. Senhor, perdoa meus pecados, minhas faltas, como tenho clamado a Ti. De modo que o Senhor possa estar usando esse instrumento, Senhor Deus, fraco, falho. Enfim, Senhor, para que a Tua bênção chegue a essas milhares de pessoas que nos acompanham nesse momento. Que o Teu Espírito, Pai, seja visto, Jesus, seja, Senhor Deus, confirmado através desse estudo de hoje. E não seja visto aqui um homem a pregar, um pastor, não. Que longe esteja de mim ou qualquer um de nós, ministros do Evangelho Eterno, de nos gloriarmos, senão na cruz do Senhor Jesus. Em nome dEle, Pai, eu clamo essas bênçãos, Senhor, por amor que Ele tem, pelo amor que Jesus tem por todos os que estão nos acompanhando, pelo amor demonstrado na cruz. Amém, Senhor. Amém. Queridos, hoje nós vamos estudar a história de José. Eu lembro que quando eu era bem jovem, comecei a namorar aquela que hoje é minha esposa, Mede. O pai dela era um homem assim muito especial. E eu ia dar estudos bíblicos com ele, o seu Adam. Um homem fantástico, saudade do seu Adam. Faz 19 anos que nós já não temos mais ele conosco.
E o seu Adam foi um grande professor para mim na arte de dar estudos bíblicos. E enquanto eu estava namorando com a Medi, depois 2 anos nós casamos, e ele amava dar estudos bíblicos, e então eu colei com ele, a gente ia dar estudos bíblicos toda semana. Tinha semanas que a gente saía para dar estudo bíblico na segunda noite, na terça noite, na quinta noite, 3, 4 vezes, às vezes no domingo também, 3, 4 vezes por semana nós estávamos dando estudos bíblicos. Foi uma experiência muito linda, foi uma experiência maravilhosa. E eu lembro que o Dr. Adam, ele, quando nós iniciávamos o estudo, fosse com uma pessoa, com um casal, com uma família, normalmente, você que talvez já tenha feito um estudo bíblico, um estudo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um estudo temático, a gente começa com a criação, aí depois vem a queda, plano da salvação, e aí seguimos aí com os estudos, a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus e assim por diante. Mas com o seu Adam não era assim não. Sabe com qual tema ele começava o estudo bíblico? Com a história de José. José, filho de Jacó. E olha, assim, para mim eu me arrepio agora e fico emocionado aqui ao lembrar alguns estudos que eu ia com ele e ele sempre contava aquela história, e não tinha uma vez que ele contava a história de José que ele não chorava. Aqueles olhos azuis assim, ele contava com entusiasmo o amor de Deus. E na história de José a gente vê ali a história de um Deus que busca salvar, que revela o seu amor, que José, porque José é um tipo de Cristo. E você vai ver isso no estudo que nós faremos hoje. Bom, enfim, eu queria que você entendesse também, nesses nossos estudos do Deus do Antigo Testamento, desta série, que os relatos bíblicos de histórias dessas pessoas, desses personagens de Deus, eles não têm que ver somente com a história das pessoas, mas é a história de Deus e como Deus guia e ajuda todas essas pessoas. Hoje a gente vai ver a história de José, do Deus de José. Em todas as histórias bíblicas, especialmente no livro de Gênesis, enfim, nos outros livros bíblicos, a gente vê os personagens bíblicos e a maioria deles se colocando em confusões as mais diversas. Nós temos alguns personagens, como Enoque, a gente pode contar nos dedos de uma mão, não é verdade? Enoque, a gente vê ali que ele andava tão pertinho de Deus, que Deus o tomou para si. Mas, acerca de Enoque, a gente tem poucos versículos só da Bíblia que falam sobre ele. Nós vemos também de José, e o interessante é que de José não é relatado nenhum pecado dele. E também outro personagem extraordinário, Daniel, e acerca dele também não é relatado qualquer erro que ele porventura tenha cometido. José é um personagem especial. O curioso é que Deus, em todas as histórias, os relatos da Bíblia, dos personagens, a narrativa bíblica, está nos revelando que apesar de tudo, a despeito de tudo, Deus quer que nós saibamos que em meio às dificuldades que os seus filhos passam, Deus está sempre com eles. Amém? Escuta bem isso que eu estou te dizendo agora. Em meio às dificuldades que porventura você esteja passando hoje, Deus quer, e eu falo aqui em nome de Jesus, Jesus quer que você saiba que Ele está com você, em meio a todas as dificuldades. Não importa se sejam dificuldades que colocaram você em dificuldades sem você merecer, ou sequer escolher que aquilo assim acontecesse, ou mesmo dificuldades por decisões erradas que você tenha tomado.
e você esteja sofrendo agora das circunstâncias por esses problemas que você tem passado e das decisões erradas que você tomou. Mas Deus quer que você saiba, através da narrativa bíblica, dos personagens bíblicos, que Ele está com você a despeito de tudo. Amém? Eu queria muito poder ouvir um amém de você. Quem sabe você escreve aí e depois eu consiga ler ali no chat. Amém por isso. Amém? Deus é por nós. Deus é por nós, nunca contra nós. Amém? O Senhor estava com José. Sabe o que eu achei curioso ao estudar esse relato de José? Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 37, eu falei para vocês 39, nós já vamos para lá, mas eu quero só falar para você aqui um pouquinho, né? Acerca de José. Veja ali, Gênesis capítulo 37, versículo 1. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de quem? Diz a Bíblia. De Jacó. Esta é a história de Jacó. Aí diz, qual é a história de Jacó? Continua então, versículo 1 do capítulo 37 de Gênesis. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, de Zilpa, etc, etc, etc. Sabe, isso aqui me deixou intrigado. A partir do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, com exceção de uma pequena interpolação ali que fala da história de Judá, deixa eu me ver aqui, quais são os capítulos, deixa eu ver aqui, capítulo 38, com exceção só do capítulo 38, que é a história de Judá e dos seus filhos, enfim, todos os demais capítulos, desde o 37 até o 50, todos são a respeito de José. Mas o capítulo 37 diz assim, esta é a história de Jacó, tendo José, etc, etc, etc. A história de Jacó e a história de José. Como entender isso? Bom, continue conosco em nossos estudos e a gente vai buscar a resposta a esse ponto também. E o que eu quero agora trazer e chamar você é para o capítulo 39. Vamos direto ao capítulo 39, ok? Porque a história é longa, nós não temos como avançar em todos esses 13 capítulos só da história de José, não é verdade? E você há de lembrar, assim como nós vimos hoje na adoração infantil, que Jacó amava o seu filho José, fez a ele uma veste talar, comprida, colorida, como a veste de um príncipe, e os outros irmãos estavam muito invejosos dele. E então ficavam com raiva dele. Enfim, toda a trama fechou que os irmãos, quando José foi buscá-los no campo, onde eles ali então pastavam o gado e as ovelhas, imagine que essa jornada, né, de onde Jacó estava até onde os seus filhos estavam, foi cerca de 130 quilômetros. Você consegue imaginar? Desde Hebrom. Aí ele foi, então, José buscar em Siquém, não estava em Siquém, estava mais 30 quilômetros adiante. Imagina, um jovenzinho de 17 anos viajou 130 quilômetros para saber se os seus irmãos estavam bem e levar boas novas para eles. E levar comida para eles. E quando José está chegando feliz, porque José amava os seus irmãos, os irmãos então intentaram contra a vida dele, quiseram matá-lo, jogaram numa cisterna, e aí Rúben, o mais velho, diz assim, não vamos matar, vamos jogar ele na cisterna, e porque ele pensava, bom, depois eu vou salvar ele, e distanciou, e os seus outros irmãos viram uma caravana de ismaelitas a passar, indo a caminho do Egito, e venderam José por 20 moedas de prata para essa caravana, e José então foi se distanciando da casa do seu pai, dos seus irmãos, indo como escravo para o Egito. Lá no Egito, Potifar, um chefe de Faraó, um oficial do Faraó, comandante da guarda egípcia, ele então compra José como escravo seu,
lá no Egito. Eu quero que você acompanhe comigo agora, então, a partir do versículo 1 do capítulo 39 de Gênesis. Vem comigo. Diz o seguinte: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Veja o que diz o versículo 2. Diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 3, capítulo 39, lembre-se, estamos lendo, capítulo 39, versículo 3 agora. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, ganhou José a mercê, apoio, graça diante dele, a quem servia, e ele o pôs mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que ele tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha. Já pensou que relato lindo este? Diz aqui, versículo 2, o Senhor era com José. Versículo 3, o Senhor era com José. Versículo 4, o Senhor abençoou a casa do egípcio, porque a bênção do Senhor estava sobre José. Eu fico olhando para essa história e me lembro de outros personagens bíblicos, um deles Jó, como nós já estudamos, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E agora José, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele. Eu fico pensando comigo o seguinte: será que Deus poderia olhar para mim hoje, para você hoje, e dizer assim: o Senhor é com o André, o Senhor é com o Paulo, o Senhor é com a Marta, e abençoa tudo o que ela tem, e tem feito ela próspera. E tudo o que o Paulo, o que a Marta, o que o José, o Jeremias, tudo que põe a mão, prospera. Uau! Já pensou que bênção? Qualquer coisa que você faz, venha prosperar. Qual era o segredo de José? O que havia em José que Deus se agradava tanto dele, de modo a que tudo o que ele fazia, Deus prosperava, Deus abençoava. E bênção tem que ver com o quê? Com prosperidade, com multiplicação e assim por diante. É fantástico vermos isso. E fica essa pergunta para nós respondermos: o que José tinha de especial? Bom, o relato bíblico continua dizendo, versículo 6 agora, capítulo 39 de Gênesis: Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência, e ainda era um jovem, um moço bonito. Versículo 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de Potifar, do seu senhor, pôs os olhos em José e disse a ele: eu quero que você se deite comigo. Uau! Queria ter um caso extraconjugal com José, adulterar, ferir com um voto que ela tinha com seu esposo. Versículo 8 diz: ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que ele tem me passou às minhas mãos, Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. E olha só agora o segredo de José. Ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Potifar? É assim que diz a Bíblia? Não, não diz assim. Ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Contra o meu Deus. José entendia, querido, que
qualquer pecado que ele cometesse não era contra alguém, uma pessoa, não era contra a esposa de Potifar, não era contra os seus pais, não era contra os seus irmãos, não seria contra o seu chefe de trabalho, não seria contra o professor na escola, não, absolutamente. Mas assim, eu entendo que ao cometer pecado, eu estou cometendo pecado contra o meu Deus. E este mesmo sentimento tinha quem? Tinha Davi no Salmo 51. Ele havia pecado contra Urias, ele havia tramado a morte de Urias, assassinato, mentido, adulterado e tudo mais. E ele ora a Deus assim: Senhor, pequei contra ti somente, contra o meu Deus, contra ti eu pequei. José, ele tinha uma relação tão íntima com o seu Deus, e ele amava tanto o seu Deus, que no coração dele jamais ele permitiria magoar o seu Deus. Era mais do que Potifar. Por muito que José amasse Potifar, pela confiança que Potifar tinha para com ele. E Deus correspondia a esse amor que José tinha para com ele. José, em outras palavras, confiava tanto em Deus que ele dava permissão a que Deus o abençoasse e fizesse prosperar. Não havia barreiras entre José e Deus, de modo que Deus estivesse privando José de bênçãos, porque José abria tudo para Deus. Uau, que bênção, não é verdade? Pense comigo, como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Sabe aquela mulher, diz a Bíblia, aqueles que conhecem a história hão de lembrar, diz que ela certo dia tomou José à força para agarrar ele e ter um caso com ele, e ele ficou tão desesperado que ele o quê? O pensamento que ele tinha na mente era o quê? Eu vou correr daqui. Correu dali. Algumas vezes, porque eu fico pensando que nós não agimos assim como José. Eu lembro do pastor Amin Rodor, meu professor, doutor Amin Rodor, quando estava fazendo o curso teológico na faculdade, ele nos ensinou a orar certa vez assim, e eu amo essa oração. Ele diz assim: Senhor, quando eu tiver vontade, não permita que eu tenha oportunidade, e quando eu tiver oportunidade, não deixa que eu tenha vontade. Talvez José fizesse também esta oração, e quando ele teve a oportunidade, ele já tinha na mente dele preparado um plano. Se acontecer alguma coisa, eu vou fugir daqui. E foi isso que ele fez. Ele não ficou flertando com a tentação. Ele não ficou pensando: uau, olha como a esposa do meu senhor me acha bonito, como ele me acha galã, bonitão, etc e tal. Não, ele correu daquilo. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não flerte com a tentação que você vai cair. Se aparecer ali no visor do seu computador alguma proposta de alguma foto indecente, algum vídeo indecente, enfim, qualquer coisa, não flerte com a tentação. Corra, clique, feche a página. Não flerte com a tentação. Sabe, querido, ninguém que se coloque deliberadamente no terreno do inimigo sai ileso. José sabia disso e ele correu para bem longe. Aí você vai perguntar assim para mim: peraí, pastor, não estou entendendo nada. Quer dizer que José fugiu e não saiu ileso? Ah, pastor, eu conheço essa história. José fugiu, a mulher ficou com a capa dele, gritou, disse que José estava agarrando ela e tudo mais, e vieram então ali os guardas, aqueles que cuidavam da casa, veio também Potifar, ficou sabendo de toda aquela trama que ela havia feito, mentido, de forma a dizer que ele estava tentando seduzir a ela, e Potifar lançou ele na prisão, e ele foi então para a prisão. Como assim? Ele foge e vai para a prisão? Ele faz o que é certo e é castigado. Ele faz o que é certo e injustamente sofre. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O fato de você e eu decidirmos fazer o que é certo significa que nós não passaremos por dificuldades, é isso? Ou provações? É assim? Querido, entenda uma coisa.
O relato bíblico, a narrativa desses personagens bíblicos está para mostrar para nós o quê? Que em meio às dificuldades, Deus vai estar conosco sempre. Muito mais ainda, Ele vai estar conosco para nos proteger, nos guiar, nos abençoar, nos santificar, nos tornar mais fortes, melhores preparados para a obra que Ele tem para nós. Se nós estivermos dispostos, assim como José, a não cometer pecado contra o nosso Deus. Amém? O que aconteceu com José quando ele foi preso, quando ele foi à cadeia? Acompanhe comigo, capítulo 39 ainda, versículo 20, diz o seguinte: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. Versículo 21, o que diz? Diz: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi bondoso, benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Uau! Quem é esse Deus? Diz para mim. Diz: o Deus de José é quem? Diz em nome de Jesus: o Deus de José é o meu Deus. É o meu Deus. Talvez eu esteja falando para alguém nesta hora que esteja passando por dificuldades, por provas, por provações, por problemas que outros colocaram você. José foi colocado como escravo no Egito, não porque ele quis, porque ele escolheu, porque foi uma decisão errada que porventura ele tenha tomado, não. Seus irmãos intentaram contra ele, invejaram a ele, venderam a ele, e ele foi longe dos caminhos da sua casa, para sequer saber o que seria da sua vida no futuro. Hoje é fácil para você, é fácil para mim, ao estudar a história de José, ver tudo o que aconteceu com ele no final, o fato de ele haver se tornado governador de todo o Egito, de rever o seu pai e receber a bênção dele, assim por diante. Mas enquanto ele estava viver cada passo da sua vida, ele não sabia disso. Ele não sabia o que aconteceria depois. Mas ele tinha certeza que Deus estava com ele. Amém? Ele tinha certeza que Deus estava com ele. E você que está me assistindo nesse momento, você precisa saber que, a despeito das provas, dificuldades que outros tenham colocado você, que Deus é por nós, nunca contra nós. Amém? Deus foi com José, Deus era com José. Versículo 21 do capítulo 39. E lhe foi benigno, deu mercê. Versículo 22. O qual ele, o carcereiro, confiou às mãos de José todos os presos que com ele estavam no cárcere. Ele fazia tudo quanto devia fazer ali. Versículo 23, em nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as obras ou coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia acontecia o quê? Prosperava. Prosperava. Escuta uma coisa que eu quero te dizer. Se porventura você tem passado por momentos difíceis na sua vida, e se você não está passando por momentos difíceis na sua vida, pode estar certo que em algum momento você possa vir a passar sim, e vai passar. Saiba de uma coisa, em nome de Jesus eu te falo, Deus estará contigo, e o plano de Deus, e o propósito de Deus, se tão somente você intentar não cometer pecado contra Ele, pode ser que você resvale o pé num pecado ou num outro, um pecado não premeditado, não consciente, não de rebelião, sem querer nós vamos pecar. Por isso que a Bíblia diz, filhinhos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Eu escrevo para que vocês não pequem, mas todavia alguém pecar, nós temos um advogado. Pode ser que nós venhamos a cometer, sim, pecados. Nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, temos uma natureza pecaminosa, sim. Mas se você intentar no seu coração resolver
andar com Deus, corretamente com Ele, fazendo a vontade dEle, Ele vai estar contigo e vai te proteger. Você pode não estar sabendo qual vai ser o final da sua vida, no meio de todos esses problemas que você tem passado. Você não sabe o que vai acontecer no final, como José também não sabia. Todas as bênçãos que Deus tinha para dar para ele. Mas olhe agora para a vida de José e saiba você que Deus quer te salvar, que Deus vai te dar sentar-se com Ele no seu trono no céu, por toda a eternidade, assim como José também sentou-se e foi governador de todo o Egito, amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Tudo o que Ele fazia, Deus abençoava e fazia Ele prosperar. Sabe, ali na prisão acontecem algumas coisas. Ele então interpreta sonho de dois, o copeiro e o padeiro de Faraó. Quando ele estava ali, ele pede que aquele copeiro de Faraó lembrasse dele. Enfim, o sonho que ele interpretou realmente se cumpriu e tudo mais. A propósito, algo aqui interessante acerca de José, muito embora Deus tenha dado a ele a capacidade ali de interpretar um sonho, e até mesmo que ele tenha tido sonhos de Deus, como das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, ou das espigas cheias e as espigas mirradas, José não teve nenhuma visão de Deus, uma aparição direta de Deus para a sua vida. É ou não é verdade? Sabe o que isso significa? Significa que a sua vida, a minha vida também podem ser como a de José, porque na maior parte das vezes Deus não se revela como se revelou a Abraão, como se revelou até mesmo a Jacó. Ele não se revelou a José. E assim é com a nossa vida também. Vejam, José então, depois que Faraó teve esse sonho das vacas gordas, magras, das espigas cheias e mirradas, então ele colocou e revelou a Faraó que haveria de acontecer 7 anos de fartura, 7 anos de seca e de fome. E Faraó colocou sobre o governador do Egito, e tudo que José tocava prosperava. Sabe, querido, José, ele nunca, jamais tomou para si qualquer glória daquilo que Deus fazia através dele. O mesmo se dá com Daniel. Se você abre a Bíblia, vê a história de José e de Daniel, são muito semelhantes. Quando José interpreta o sonho e revela o sonho de Nabucodonosor, ele diz assim: não sou eu quem tem capacidade disso, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. E José fez da mesma forma. Ele diz: ó Faraó, não sou eu quem tenho capacidade, mas Deus há de revelar. Acontece que nesses anos de fome, no segundo ano de fome, 7 anos depois de fartura, de ajuntar nos celeiros, de guardar tudo, quando chega a fome, Jacó e seus filhos, também sua família, começa a passar por provas, por dificuldades. Eles descem ao Egito para buscar alimento. E quem é que está ali a recebê-los? Agora venha comigo no capítulo 42, no versículo 6. Venha comigo a esse capítulo 42, versículo 6. Olha o que diz lá. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Você consegue imaginar essa cena? Sabe quanto tempo mais ou menos se passou desde que os irmãos venderam ele até este dia? Cerca de 22 anos. José já não era mais um moço, um garoto de 17 anos. Ele já era agora um homem de praticamente 40 anos. Governador de todo o Egito. Os irmãos vêm e se prostram diante dele. Você consegue imaginar quando José contempla os irmãos vindo e se prostrando, toda a lembrança, a forma como eles tinham zombado, que as palavras rudes, querendo matar a ele, vendendo a ele, zombando dele.
rindo, escarnecendo dele, chamando de sonhador. Porventura, nós vamos um dia nos curvar diante de ti. E agora José vê os irmãos ali. José tinha tudo nas suas mãos para se vingar dos seus irmãos. Poderia fazer o que ele quisesse. Ele é quem mandava. Foi isso que ele fez? José era um homem insensível? Não. A despeito de tudo isto, você vai ver que ele começa falando asperamente com seus irmãos. Mas José tinha um propósito por trás de tudo isso. Como assim, pastor? Acompanhe comigo agora no versículo 7 de Gênesis 42, ok? Olha o que diz lá. Gênesis 42, versículo 7. Diz assim: vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer a eles. Ou seja, José reconheceu eles, mas eles não reconheceram José. Ele lhes falou asperamente. Ele lhes perguntou: de onde é que vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Versículo 9. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, e vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram, versículo 10, não, senhor meu, mas viemos os teus servos, somos teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Então José diz, ele porém lhe respondeu, nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Por que José fala asperamente com os seus irmãos? Por que José foi tão duro com eles? Entenda uma coisa, querido. José, ele amava os seus irmãos, apesar de tudo que os irmãos tinham feito para ele. Será que eu falo para alguém que tem estado com raiva de alguém, porque alguém agiu ou tem agido injustamente com você, assim como os irmãos de José agiram injustamente com ele? Você tem essa mágoa no coração? Sabe o que é mágoa? É má água, uma água ruim que você bebeu e aquilo está fazendo mal para a sua vida já há quanto tempo? Você está com raiva, mágoa. Alguém decepcionou você. A raiva é um sentimento que você tem porque você esperava algo de alguém, essa pessoa não agiu para contigo da forma que você esperava. Isso magoou você e lhe trouxe raiva. José não tinha raiva dos irmãos. Como assim, pastor? Mas ele falou asperamente com os seus irmãos. Falou de forma dura com eles. Isso revela que ele tinha raiva? Não, sabe o que revela isto? José está ali fazendo uma prova para com os irmãos. José sabia que somente uma crise poderia revelar de fato o que tinha no coração dos seus irmãos. Lembra, quando nós estudamos o livro, nessa série, o Deus do Antigo Testamento, sobre o Deus de Jó, o Deus silente, eu lembrei a você daquela frase do pastor Miguel Pinheiro, onde ele diz assim, crise vai, crise vem, só para revelar quem é quem. Deus estava ali com José. José não tinha raiva dos seus irmãos. Ao contrário, assim como Jesus, José olhou para os seus irmãos dizendo, Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Mas José estava então permitindo que uma crise sobreviesse sobre eles, para que o verdadeiro caráter deles fosse revelado. De modo a José saber se aqueles que estavam diante dele eram os mesmos homens maus, ruins, de coração ruim, longe, distante de Deus, que intentavam coisas erradas, coração endurecido, ou se eram homens diferentes. José queria saber isso, para então poder abençoá-los, para que ele então pudesse dar a bênção a eles. Como é que José poderia descobrir isso? Eu pergunto para você,
Numa relação entre pessoas, qual seria o fator mais importante a revelar que você pode ter um relacionamento sadio com alguém? Seria o quê? Vamos lá, diz para mim aí. Seria você o quê? Amor que essa pessoa tem por você, ou ela ser fiel a você. A gente poderia pensar em tantas coisas, não é verdade? Mas, tá certo se você disse o amor, mas até mesmo o amor, ele tem como base outra palavra, outra coisa. E esta palavra é confiança. Não pode existir amor se não houver confiança. José precisava saber se poderia confiar neles, porque eles deram muitas provas de que não poderiam, que José não poderia confiar neles. Agora José precisa testá-los, prová-los. Veja, se eu falo para alguém que está casado e você não confia mais no seu esposo, oh, que triste isso. Ou você não confia mais na sua esposa, que triste. Quando você puxa o tapete da confiança, é como se você derrubasse também o amor. Mas a confiança pode ou não pode ser retomada? Você vai dizer, pastor, é difícil? É difícil. Sim, é difícil, mas não é impossível. Sabe por quê? Porque Deus pode mudar o caráter dos seus filhos. Porque a confiança, ela se faz com dois elementos. Ela se faz com caráter e competência. Esses dois elementos vão trazer a confiança. Eu vou dar um exemplo para você. Imagine que você tem uma empresa, você trabalha, você tem ali pessoas que estão sob o seu comando, e você tem alguém que é de muito bom caráter, uma pessoa nobre, de bons princípios, mas ela não é competente naquilo que você pede para ela fazer. Você pode confiar nessa pessoa? Você pode confiar nela, ela tem bom caráter, mas não é competente. Agora, por outro lado, talvez você tenha um servidor seu, um colaborador da sua empresa ou do seu negócio, que é muito competente em tudo o que faz, e faz muito bem feito, mas não tem caráter, não tem princípios. Você pode confiar nessa pessoa? Por isso que a confiança, ela está embasada em dois elementos, caráter e competência. José precisa saber se podia confiar neles, se eles tinham um caráter transformado, renovado. Você que está tendo problema no seu lar, na sua casa, se você feriu sua esposa, se você feriu seu esposo, se você magoou seus pais e eles não têm mais confiança em você, deixa eu dizer uma coisa para você: entrega o teu coração a Jesus, confia nele e ele vai mudar a tua forma de pensar, ele vai transformar, refinar o seu caráter. Aliás, ele pode até permitir que você passe por provas, dificuldades para ele refinar o seu caráter, para transformar. Sabe por quê? É bem verdade que o etíope não pode mudar a sua cor, nem o leopardo tirar as suas manchas, mas Deus assim o pode fazer. Sabe, querido, Deus quer que o seu caráter e o meu sejam revelados. Na crise, você confia em Deus ou confia em si mesmo? É mais ou menos como aquela história, lembro de Salomão, quando Salomão começou a reinar e tinha aquela mulher, lembro que ela tinha, duas mulheres haviam ganhado um bebê na maternidade, o filho de uma morreu, ela trocou com o filho da outra, e a outra acordar disse assim, não, você tomou meu filho, não, esse é meu, e foram até o rei, e o rei então, Salomão disse assim, sabe o que vocês fazem então? Chame o guarda aí, estão brigando por ela, vamos cortar o bebê ao meio. Uma grande crise. Uau! A outra disse assim, pode cortar uma, disse. A outra disse, não, por favor, mantenha o bebê vivo e dê para ela. A crise revelou o verdadeiro caráter. Sabe, queridos, agora a gente pode entender porque José falou duramente com os seus irmãos. No entanto, bíblico,
A gente percebe que José permitiu que eles fossem presos. Eles revelaram que tinha um outro irmão que não estava ali com eles, que na verdade era irmão de José, filhos da mesma mãe, Raquel. E agora José diz assim para eles: olha, eu permito que vocês levem o alimento, mas só se vocês me trouxerem o irmão aqui. E eles disseram: não, por favor, que isso não aconteça. José colocou eles na prisão por 3 dias. E depois de 3 dias José chamou eles novamente. E ele no versículo 20, então, do capítulo 42, assim: trazei-me o vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, versículo 21 do capítulo 42, na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando ele nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben. Rúben disse: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e vocês não me quiseram ouvir. Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque José falava por um intérprete. E retirando-se deles, diz que José chorou. José chorou. Depois, tornando, lhes falou, tomou Simeão, e dentre eles, e o algemou na presença deles. Queridos, José chorou. Sabe, José entendia o que eles estavam falando, e José pôde perceber que aqueles homens estavam se demonstrando, pelo menos demonstrando, que estavam arrependidos do que haviam feito. E eles voltam então para a casa do pai, contam para o pai o que havia acontecido. Acontecem algumas coisas ali. José manda o dinheiro junto na boca do saco deles, enfim, e falam para Jacó: olha, se a gente tiver que voltar para pegar mais comida, só se Benjamim for conosco. Jacó diz: por favor, que isso não aconteça comigo, jamais eu mandarei meu outro filho para que ele morra, ou eu perca ele também. Então, interessante que Rúben, no versículo 37 do capítulo 42, diz assim: mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazer Benjamim. E também Judá falou no versículo 8 do capítulo 43 agora: disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e nós o levantaremos, e iremos, e para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos, eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás, se eu não o trouxer e não o puser à sua presença, serei culpado para contigo para sempre. Veja, nós vemos aqui os dois mostrando arrependimento. O alimento já estava acabando novamente. Eles tinham que voltar. Jacó com o coração apertado: deixa, não deixo. Pai, deixa a gente ir, senão nós vamos morrer todos, nossos filhos, todos de fome. E eles voltam. E José recebe a eles. E agora Benjamim está no meio deles, junto com eles. E eles trazem o dinheiro de volta. José diz então que vai preparar um banquete para eles. E eles não sabem que é José. E nós vamos chegando agora ao final desse relato, dessa narrativa, dessa história bíblica de quem é o Deus de José. E chegamos ao versículo 26 do capítulo 43, onde diz o seguinte: chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante José, ele e os seus irmãos, até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: escutem, o pai de vocês, o ancião de quem vocês me falaram, vai bem, ele vive ainda? Versículo 28 do capítulo 43 diz: responderam: sim, vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E baixaram a cabeça e se prostraram novamente. Versículo 29, levantando José os olhos, então José viu a Benjamim. Eu fico pensando,
22 anos. Quando ele saiu de casa, seu irmão era pequenino, agora ele estava um homem. Versículo 29 diz que ele viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: filho, que Deus te conceda graça. Então, nós chegamos no versículo 30, que diz: e José se apressou e procurou onde chorar, e ele se movera no seu íntimo para com o seu irmão, e entrou na câmara, e ele chorou ali. José chorou novamente. Quanta emoção guardada naquele coração. Versículo 34, então, eles vão se juntar depois que ele conseguiu lavar o rosto, se compor, deu alimento para Benjamim 5 vezes a mais, só para ver como os irmãos iriam se comportar, se teriam inveja dele ainda ou não. E de repente, nós vemos então a grande revelação que Judá coloca depois de que eles vão embora. José havia dado mais alimento, só que José colocou mais ainda, uma prova ainda maior diante deles, para se certificar de fato se eles estavam mesmo arrependidos ou não. José então manda alimento com eles, e ele coloca o copo que ele tinha, uma taça, no saco, nas sacolas ali de alimentos de Benjamim. Os guardas vão, quando eles estão indo embora, falam e dizem assim: por que vocês roubaram? Por que é que vocês roubaram a taça do nosso Senhor? E disseram assim: não, longe de nós fazer tal coisa. Disseram: não, vocês não podem. Se tiver aquele que tiver a taça, que ele seja morto. Então os guardas começaram, desde o mais velho até o mais novo, a abrir ali o saco e buscar, e encontraram no de Benjamim. Todos ficaram loucos, aterrorizados, voltaram até José, e José disse: vocês são espias, por que vocês fizeram tal coisa? E assim por diante. Agora esse seu irmão, que era Benjamim mais novo, vai ter que ficar preso aqui comigo. E o versículo 32, então temos uma linda declaração de Judá, porque Judá então disse, versículo 32 do capítulo 44, porque o teu servo se deu por fiador a este moço, para com seu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer o menino para o pai, eu serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique o teu servo em lugar do moço, por servo do seu senhor, e o moço então suba com os seus irmãos. Porque como subirei, como é que eu poderei ver a face do meu pai, se o seu filho mais novo não for comigo, para que eu não veja o mal que sobrevirá ao meu pai? Agora, com essa declaração de Judá, José podia ter certeza de que havia arrependimento. Eles não queriam mais causar mal ao filho de Raquel, ao irmão dele, ao seu pai, tristeza, sofrimento como haviam causado. E então no capítulo 45 diz, no versículo 1, acompanhe comigo: então José, não podendo se conter diante de todos os que estavam com ele, ele disse com voz alta, bradando: fazei todos saírem da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele levantou a voz de novo em quê? Em choro. José chorou novamente, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. José chorou grandemente, com gritos, levantou a voz em choro. E ele disse então, agora, somente agora, ele se revela aos seus irmãos, e ele diz: eu sou José, eu sou José, querido, sou eu, José. Imagine a cena. Ele disse aos seus irmãos: vive ainda, meu pai ainda está vivo. E os seus irmãos então não lhe puderam nem responder, ficaram mudos. Meu Deus, é José. Eles não tinham nem palavras. É você mesmo, José. Eles não tinham sequer palavras. E eles disseram então, atemorizados:
José disse: chegai-vos a mim. E eles se chegaram a ele. Então disse: eu sou José, eu sou irmão de vocês, eu sou aqueles a quem vocês venderam para o Egito. Por favor, ele disse no versículo 5, não fiquem tristes, nem se irritem com isso contra vocês mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vossa vida, Deus me enviou adiante de vós. Ó queridos, quem é esse José que se revela como um tipo de Cristo? Ele não põe o dedo em riste diante dos irmãos dizendo: vocês são maus, vocês me venderam, vocês veem tudo que vocês fizeram. José não apontou aos pecados deles. José estendeu a graça, o perdão, a reconciliação. José revela o caráter de Cristo Jesus como um Deus que não é insensível, um Deus que ama a despeito de qualquer coisa que eu tenha feito ou que você tenha feito. Diga amém, eu creio nesse Deus, Ele é o seu Deus, amém? Oh, que Deus, que Deus, que homem! Quando eu estava a estudar essa história, eu me lembrei quando José chora, grita alto. Me lembrei de um filme que eu assisti quase 30 anos atrás. Eu era jovenzinho. Forrest Gump, alguns talvez tenham assistido esse filme. Quando ele vai com a sua amiga Jeanne ali e volta à casa dela, casa esta que ela havia morado enquanto criança, onde o seu pai havia abusado sexualmente e maltratado, e ela teve uma infância terrível. Quando ela volta para aquela casa, ela vê a casa, ela pega pedras no chão, agora começa a jogar contra a casa, e uma pedra após a outra, e outra, ela joga, e ela grita e joga as pedras. De repente não tem mais pedra ali com ela, ela pega, tira os sapatos e joga os sapatos na casa. É como se ela estivesse com aquilo dizendo: às vezes nos falta pedras para nós extravasarmos aquilo que está dentro de nós. Oh, queridos, o processo do perdão não é um processo fácil. José estava passando por um processo de estender o perdão aos seus irmãos. Eu lembro quando eu era pastor em Joinville. Na verdade era meu primeiro ano de ministério. Eu fui fazer a minha primeira visita. E era para Noemi. Noemi era uma jovem senhora que estava afastada da igreja por muitos anos, 17 anos. Ela havia se casado com um homem que foi muito mal para com ela. Teve um garotinho, um menino chamado Gabriel, um jovem de ouro. E eu fui apelar para Noemi voltar a Jesus e se entregar a Ele através do batismo. E a Noemi dizia para mim: pastor, eu não posso me batizar, não posso. Eu dizia: por quê? Por quê? Assim, porque eu não consigo perdoar o meu ex-marido. Ele abusou de mim, ele bateu em mim, ele foi muito mal. Eu disse: Senhor, como posso levar essa mulher ao arrependimento? E eu disse para ela: querida, o perdão envolve duas coisas. A primeira delas, decisão. E a segunda, sacrifício. Você tem que decidir perdoar, não é porque você sente, é porque é o que você deve fazer, o que eu devo fazer, decidir perdoar. E sacrifício, porque o perdão é um processo que muitas vezes leva dor por algum tempo, assim como José sofreu, mas ele estendeu o perdão aos seus irmãos. Sabe, porque nós sabemos que o perdão envolve decisão e sacrifício, porque Deus decidiu nos perdoar mesmo sem nós merecermos, e Ele se sacrificou para nos salvar. Amém por esse Deus. O perdão genuíno, ele sempre traz uma experiência de amor, de graça. José não humilhou seus irmãos, José os abençoou.
E nesse encontro maravilhoso, depois de ele falar tudo o que ele tinha que falar, versículo 14 do capítulo 45 diz: e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, ele chorou, e abraçando a ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Quantas vezes José chorou, demonstrando que ele tinha um espírito manso, humilde. Imagine quando o pai veio, ele disse: vamos buscar o meu pai. E Jacó veio. E no versículo 29 do capítulo 46, assim: então José aprontou o seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, em Gósen, apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou por longo tempo com seu pai. 22 anos se passaram. E sabe o que é curioso nessa história toda? Quando nós chegamos no capítulo 50, Jacó está à beira da morte, e nós descobrimos que José ainda viveu com seu pai mais 17 anos. Foram 17 anos quando ele tinha quando foi vendido como escravo. E 17 anos mais ele pôde viver ao lado do seu pai. E o versículo 1 do capítulo 50 diz: então José se lançou sobre o rosto do pai e chorou sobre ele e o beijou. José amava seu pai. Eu sei que muitos de vocês não têm mais o pai convosco. Eu tenho a alegria de ter o meu pai ainda comigo. Seu Aurélio Flores está me assistindo aí agora. Quero falar para você, meu pai querido. Eu te amo, viu? Você é um exemplo para mim. Eu sei que o Senhor talvez olha para trás e vê que talvez tenha tomado algumas decisões erradas ou agido de uma forma que o Senhor, olhando para trás, vê assim: poderia ter feito diferente. Jacó também, de alguma forma, errou, porque todos nós somos pecadores. Mas saiba, paizão, aí, que eu te amo de todo o meu coração, tá? E eu fico muito alegre de poder ir te visitar e me agarrar no teu pescoço e te beijar também, meu pai. Que Deus te dê muitos anos de vida e que eles sejam eternos em Cristo Jesus. Quero estar junto contigo, Pai, para sempre. Queridos, esse é o processo da graça do perdão. Nosso Deus não é um Deus insensível. Se você cometeu erros no passado, chega até o Senhor Deus hoje e diz: Senhor Deus, me perdoe. Me perdoe pelos mal que eu pratiquei. Senhor, me perdoe porque por caminhos maus eu andei. Senhor, eu não fui como José, que não queria pecar contra o Senhor, mas eu ofendi a Ti, ao Senhor que é o meu Salvador. Perdão, Senhor. E assim como José estendeu o perdão aos seus irmãos, ele revela o amor de um Deus que estende o perdão para você e para mim. Porque Jesus também foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus também foi condenado e foi como escravo, entre aspas, injustamente pelos seus irmãos. Aqueles que estavam com ele negaram, cuspiram, blasfemaram, crucificaram. E ele nos perdoou. Aceite esse perdão hoje, que ele estende a você. Perdão, Senhor, pela paz que desprezei, pelos dons que não usei, pela herança que não quis. Perdão, Senhor, pelo mal que pratiquei, por andar sem fé, sem lei, por ter sido infeliz. Hoje volto, Pai querido, ao
voz, insistindo em restaurar a amizade entre nós. Perdão, Senhor, por caminhos maus andei, muitos males pratiquei, ofendi meu Salvador, mesmo sendo como eu sou, a despeito do que fiz, sei que ainda tens pra mim um lugar em teu país, e agradeço-te, Senhor, pela chance de viver caminhando em tua luz e amparado em teu poder, e agradeço-te, Senhor, pela vida que me dás e por ser meu juiz. Quero herdar a tua graça, quero herdar a tua paz, e em teus braços ser feliz, e em teus braços ser feliz. Amém? Quem é o Deus de José? Seu Deus. Por que essa história de Jacó? A história de José. Deus teria dado tudo para Jacó, e ele teria sido tão somente feliz, sem sofrer com seus filhos, como sofreu, se ele tão somente tivesse tomado a resolução no seu coração, assim como seu filho José tomou. Tome você também essa decisão hoje. Aceite do seu pai o perdão. Estenda o perdão àqueles que precisam do seu perdão. Ore comigo nesse momento. Bom Pai, obrigado, Senhor, porque o teu perdão estendido a nós está hoje uma vez mais. Obrigado, Senhor, porque através desse relato o Senhor revela a nós o quanto o Senhor é um Deus que chora quando vê que nós nos afastamos de Ti. E às vezes o Senhor permite que crises sobrevenham sobre nós para nos preparar melhor para a Tua obra, para às vezes revelar nosso caráter de modo que possamos enxergar, Senhor, a nós mesmos como somos e clamar pela Tua graça, Teu perdão, Teu amor. Clamar, Senhor Deus, pelo poder que pode transformar nosso caráter, fazer-nos mais competentes na Tua obra, como também pais, filhos, esposo, esposas, enfim, Senhor. Salva-nos de nós mesmos. É o que eu te peço, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor.